Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens e, como nós temos feito todos os anos, nós sempre separamos alguns domingos para falar a respeito da família. No ano passado nós falamos sobre os salmos da família, falamos sobre 5 salmos que instruíram e conduziram o povo de Deus como família de Deus e como famílias constituídas por Deus, para a glória de Deus, e foi abençoador. E neste ano, nós queremos falar sobre os desafios que nós enfrentamos como família e o evangelho que nos sustenta em meio a cada um destes desafios. Nós queremos juntos enxergar de fato, com clareza, como o evangelho pode nos ajudar diante de desafios reais, de problemas reais que nós enfrentamos nos dias de hoje, de famílias reais, não famílias pintadas num quadro, ou as famílias de comercial de margarina, como eu sempre digo aqui, que acordam 7 horas da manhã, todo mundo de banhinho tomado, sorriso no rosto, copo de tangue do lado, a fumacinha saindo do pão e a margarina passando no pãozinho quente. Não, as nossas famílias não são famílias de comercial de margarina. As nossas famílias são famílias reais, que enfrentam desafios reais. E ao longo dos tempos, com a mudança rápida dos tempos, nós temos enfrentado cada vez mais desafios. E de fato, ainda que sendo cristãos, temos tido muita dificuldade de lidar com todos estes desafios. Por isso eu gostaria de encorajar a cada um de vocês, meus irmãos, a não se darem o luxo de perder o que Deus de fato tem conduzido a nós a conversar aqui, a refletir juntos sobre a família nestes próximos domingos. Então, que vocês sejam também edificados, fortalecidos diante do que Deus vai nos abençoar com a sua palavra aqui ao longo destes 4 domingos. E falar de família, irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio, primeiro, porque é um campo vasto. E nós podemos falar de diversos assuntos, nós podemos abordar diversos assuntos, diversos contextos, diversas necessidades, diversos problemas, diversas coisas a respeito da família. Então, falar de família é um campo aberto, por isso é um grande desafio. Mas, em segundo lugar, é um desafio porque entra na intimidade dos lares. Entra na minha e na sua vida. Aqui nós vamos nos assentar a cada domingo na sala da nossa casa. Nós vamos nos assentar na mesa de jantar da nossa casa. Nós vamos ser levados a pensar enquanto nós estamos deitados na nossa cama, junto do nosso esposo, da nossa esposa, e com os nossos filhos na nossa casa, e como nós lidamos com isso. Contudo, meus irmãos, nós precisamos lidar com as questões que são importantes para Deus. E a família é importante para Deus. O nosso Deus é um Deus que constituiu a família. E por isso Ele se importa com a família. E Ele quis formar um povo para Ele a partir das famílias. Então nós não podemos deixar de lado algo tão importante para o nosso Deus, talvez com medos e receios de agradar ou desagradar gregos e troianos. Nós precisamos ir para a palavra de Deus com submissão, com humildade e trazer aquilo que ela nos ensina para as nossas vidas, tanto a mim que estou ensinando hoje, quanto a cada um de vocês que estão sentados aí. A Bíblia tem um caminho para nos ajudar a viver nas famílias. E quando eu falo de família, eu estou falando do padrão estabelecido por Deus na criação. Deus deu o padrão à família. Um homem e uma mulher que têm seus filhos ao longo da vida,
e constituem então suas famílias. E os desafios que serão abordados aqui, eles de fato são desafios enfrentados por famílias cristãs e não cristãs, mas que preservam os valores tradicionais da família, que de fato desejam viver a família tradicional. Mas é óbvio que, de alguma forma, se outras pessoas que pensam família de outra forma e não à luz da palavra de Deus, de alguma forma estes também podem ser abençoados, podem ser edificados, podem ser fortalecidos e beneficiados de alguma forma com aquilo que vai ser abordado aqui. E o primeiro desafio que nós falaremos é sobre o desafio da secularização na família. Talvez seja um termo difícil, talvez seja um termo quase nunca ouvido por muitos de nós, mas nós vamos entendê-lo aqui à medida em que nós vamos conversar e vamos refletir sobre a palavra de Deus. E para isso eu quero que vocês leiam comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos de 13 a 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus, e eu quero que vocês ouçam com fé esta palavra, para que possamos então refletir a luz dela em nossas vidas nesta manhã. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, porque cantamos, oramos e agora estamos diante da tua voz aos nossos corações. Deus, quebranta-nos neste momento e prepara-nos para receber a tua palavra como uma boa semente. Fale aos nossos corações, fale no poder do Espírito Santo individualmente com cada um de nós que aqui está, e nós cremos que a tua palavra não voltará vazia. Nós cremos que assim que o Senhor começa a falar por meio dela, os nossos corações começam também a ser impactados. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra nesta manhã para nos ajudar a caminhar como servos e como famílias de servos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é a secularização? Com certeza vocês já ouviram falar sobre duas esferas de separação: a esfera do sagrado, o que é sagrado na nossa vida, e aquilo que é profano. Ou vocês já ouviram falar do pensamento religioso e do pensamento secular, o pensamento não religioso. Esses termos surgiram como uma forma de separar os dois pensamentos que influenciam a sociedade. E quando surgiram, a ideia era essa: era de fato mostrar que haviam duas maneiras de pensar e que influenciavam a sociedade humana. Só que desde o princípio, Deus estabeleceu um padrão para a sociedade. Deus estabeleceu
padrões que influenciaram as sociedades durante anos e anos e anos e anos. Vocês sabem que talvez há 10, 15 anos atrás, ou até um pouco mais, nós não precisávamos falar e ensinar a respeito do cristianismo com tanta força, porque o cristianismo era ensinado na escola, o cristianismo era ensinado em todos os ambientes em que nós passávamos e permeávamos. Tinha-se uma oração, tinha-se uma leitura de um salmo, tinha-se uma educação religiosa. Então, os padrões de Deus ao longo do desenvolvimento da humanidade, eles sempre influenciaram a humanidade. E o que isso resultou? Em padrões éticos e morais, como os valores da conduta na sociedade, valores morais de como nós nos portamos na sociedade, os valores da formação política, os valores da formação educacional, os valores da formação familiar, da constituição da família, eram todos moldados pelos padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. E é interessante que famílias cristãs e não cristãs viviam debaixo dos padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. É interessante isso. Só que com o passar dos anos, as instituições governamentais, as instituições em massa, passaram a não mais representar e defender os valores e os padrões estabelecidos por Deus. Então a sociedade começa a se corromper, a sociedade começa a deixar de lado os padrões de Deus e a criar os seus próprios padrões. E aí houve a primeira separação entre aquilo que era sagrado, foi no tempo monástico, dos monges, que eles entendiam que para viver a vida com Deus, a vida sagrada, era necessário se separar completamente do mundo e ir para os monastérios. Então, foi separação de sagrado e o profano. Tudo que estava lá fora, naquele tempo, que não estava dentro dos monastérios religiosos, era tido como algo profano. Foi a divisão entre a igreja e o Estado. E à medida em que os anos se passaram, houve a separação entre o pensamento religioso e o pensamento não religioso, porque a ideia agora se torna a seguinte: os cristãos não se misturam com o mundo, eles não têm direito mais de influência ao mundo, eles não têm direito mais de estabelecer qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de valor ético e moral. Mas agora, eles devem continuar vivendo no mundo, sem estabelecer qualquer tipo de padrão, e também sendo influenciados, agora, na maneira em que eles devem viver. Agora, quem dita as regras não é mais o padrão de Deus. Quem dita as regras é o pensamento não religioso, e os cristãos devem se submeter ao pensamento não religioso. O pensamento não religioso influencia o mundo e influencia a vida do cristão também. Aí surge então a secularização. Esse termo secularização é um conjunto de crenças que envolve valores éticos, morais, que moldam os princípios e valores de indivíduos e de toda uma sociedade, e que formam o quê? A chamada cosmovisão, a visão de mundo, o óculos de como é que nós enxergamos tudo que está à nossa volta. Tudo aquilo que nós vemos é a partir de um conjunto de crenças que foi ensinado a nós, que nós fomos nos adaptando àquele conjunto de crenças, e agora a gente enxerga o mundo a partir disso. E se a gente enxerga o mundo a partir disso, a gente também vive a nossa vida a partir daquilo que nós aprendemos, de como nós enxergamos, é a maneira como nós também praticamos, como nós vivemos a nossa vida na sociedade. Então, secularização é um termo novo, contemporâneo, mas que quer dizer exatamente isso. A maneira
pela qual nós fomos moldados ao longo dos tempos, que mostra para nós o mundo como ele é, que dita para nós como nós enxergamos o mundo e como nós vivemos a nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Como é que nós podemos lidar com esse desafio da secularização na família? Como é que o Evangelho nos ajuda diante de tamanho desafio? Como é que o Evangelho de Jesus, que nos alcançou, nos ajuda a lidar com o mundo que está moldando as nossas crenças, com o mundo que está moldando o nosso campo de visão, está colocando os óculos em nós, fazendo com que enxerguemos a maneira dele e com que vivamos também toda a nossa vida, inclusive dentro da nossa família, desta forma. E em primeiro lugar, irmãos, eu quero refletir com vocês que nós podemos enfrentar o desafio da secularização na família tendo uma liderança familiar moldada pelos valores do reino de Deus. A partir do versículo 13 aqui, que foi lido, Jesus começa uma nova sessão de ensinos no conhecido Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde ele reúne os seus discípulos a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus e começa a ensinar valores éticos, morais e de identidade do cristão no mundo. A partir agora do versículo 3, Jesus começa a ensinar a ética do reino. Aliás, a partir do versículo 13, a ética do reino. O Sermão da Montanha, ele é conhecido como o Sermão da Ética do Reino. Como é que um verdadeiro discípulo deve viver neste mundo. Ou seja, então, irmãos, Jesus tem como objetivo ensinar os seus discípulos um novo padrão de vida, um novo conjunto de crenças, uma nova ótica do mundo e, consequentemente, uma nova aplicação da vida na sociedade. Como é que nós vivemos na sociedade? Jesus, então, está colocando novos óculos nos seus discípulos. É como se as lentes marrons, turvas, estivessem neles, e Jesus manda fazer um outro óculos no coração deles, e coloca este novo óculos no coração deles, limpo, claro, lente branca, transparente, e eles começam a enxergar agora não mais turvo, marrom, mas começam a enxergar com clareza os valores éticos e os padrões morais do reino de Deus. Depois de Jesus ter ensinado as famosas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, elas trataram do caráter de um verdadeiro discípulo. Bem-aventurado, o pobre de espírito, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram. Então ele vai tratando, abordando o caráter do verdadeiro discípulo. Qual é o caráter que um verdadeiro discípulo tem que ter? Agora, aqui, a partir do versículo 13, ele vai tratar da identidade dos verdadeiros discípulos. E qual é a influência desta identidade no meio da sociedade? Jesus, então, está mostrando como os seus discípulos deveriam viver um cristianismo saudável no meio da falsa religião dos fariseus aqui naqueles tempos. Os fariseus eram aqueles do movimento religioso que queriam agradar a Deus e serem recompensados pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Jesus está ensinando os seus discípulos como é que eles viveriam uma vida saudável com Deus, uma vida cristã saudável, no meio da falsa religiosidade. E aqui, Jesus descreve a identidade do cristão, e ele dá um diagnóstico implícito, que já está no texto, a respeito do que é o mundo. E o versículo 13, acompanhem comigo a primeira parte, Jesus diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra.
Quando Jesus diz que os discípulos são o sal da terra, ele está falando da identidade dos discípulos, mas está diagnosticando o mundo. Qual é o diagnóstico que Jesus está fazendo a respeito do mundo? O diagnóstico que Jesus está fazendo a respeito do mundo é que o mundo é um ambiente que, assim como uma carne fora da geladeira, está apodrecido e está em processo de decomposição. O mundo precisa da ação antisséptica e da ação preservadora do sal. O mundo é como uma carne que nós deixamos lá, esquecemos no porta-mala do carro no dia da compra. E aí depois a gente começa a sentir aquele cheiro. E aí nós abrimos o porta-mala do carro e percebemos, nossa, essa carne já está podre. Ela precisa ser jogada fora. Ou se ela não estiver tão podre assim, ela pode ser esterilizada pelo sal. E ela pode ainda ser preservada como uma carne seca, ou como uma carne de sol. Então, Jesus está mostrando que o mundo está em processo de decomposição e precisa do sal que mata as bactérias, que apodrecem e preserva a carne da putrefação. Esse é o papel do cristão no mundo. Essa é a identidade do cristão no mundo. Só que para viver assim, os discípulos precisavam ser moldados pelos valores do reino de Deus. Eles precisavam ser profundamente impactados pelas verdades e pelos padrões do reino de Deus, para que então eles não corressem o risco de serem impactados pelos valores dos reinos humanos, que eram os valores que os fariseus viviam. Porque se isso acontecesse, se os discípulos agora começassem a caminhar nas suas vidas comuns e fossem impactados pelos valores dos reinos humanos, eles seriam como o sal que perdeu o seu sabor. E aqui Jesus diz que o sal, quando perde o seu sabor, ele para nada serve, a não ser para ser jogado fora. Esse é o nosso desafio, irmãos. Essa é uma verdade que deve ser aplicada em nossas vidas individuais, mas uma verdade que deve ser aplicada na formação das nossas famílias. Nós, líderes dos lares, como pais e como mães, que somos responsáveis diante de Deus por manter as bactérias deste mundo que deseja que Deus fique cada vez mais longe da nossa casa. Nós somos responsáveis por preservar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos lares, neste mundo que está apodrecido. Nós precisamos urgentemente ser moldados pelos princípios e pelos valores do reino de Deus, que são os únicos capazes de sustentar a nossa casa diante da podridão e da deteriorização deste mundo. Nós precisamos disso, irmãos. Nós devemos primeiramente ter a nossa identidade formada pelos valores do reino. Então, às vezes, nós pensamos, o meu filho precisa ir para a igreja. Não, o meu filho precisa ler a Bíblia. Não, mas o meu filho precisa ter uma vida cristã de oração. Não, mas o meu filho precisa... Meus irmãos, essa responsabilidade é minha como pai. É sua como pai. É sua como mãe. De ser o sal que salga, o sal que limpa as bactérias, o sal que preserva dentro da nossa casa. É isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, e é esta verdade que nós aplicamos à vida de nossas famílias. É esta verdade que nós aplicamos dentro da formação dos nossos lares.
Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nós precisamos, urgentemente, ser influenciados, não pela secularização, que vem ao longo dos anos moldando o nosso conjunto de crenças, e aí moldando a nossa maneira de viver. Nós precisamos de novos óculos, nós precisamos ser influenciados pelo Evangelho de Jesus, nós precisamos ter o nosso conjunto de crenças jogado fora, para que o conjunto de crenças do Evangelho tome o nosso coração, para que os valores do reino de Deus façam sentido à nossa vida, e para que nós possamos, de fato, desfrutar daquilo que Deus tem a nós, por meio de sua palavra. Quer dizer, irmãos, que o que nós cremos, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, e como vivemos nossas vidas, devem ser completamente influenciados pelo Evangelho. E isso é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Eu não estou falando aqui de cima para baixo. Eu estou falando como um igual, que também luta com as influências deste mundo, que também tem o seu coração tentado pelas influências deste mundo, que também muitas vezes tem os seus valores moldados em algumas áreas pelas influências deste mundo. Mas nós precisamos da influência do Evangelho sobre a nossa vida. É de fato, irmãos, ter a nossa identidade consolidada em Cristo. Ter a nossa identidade consolidada na salvação que recebemos e naquele que fez grande obra por nós. Então, isso significa que o que Jesus fez em nosso lugar na cruz molda a maneira como nós vivemos toda a nossa vida. A nossa alma, a nossa família é moldada completamente. Então nós precisamos da identidade moldada pelos valores do reino. E o primeiro lugar que a nossa identidade formada pelos valores do reino deve impactar é a nossa casa. Percebam que os valores que moldam a nossa vida não vão impactar primeiramente lá fora, eles vão impactar primeiramente a nossa casa. O primeiro lugar em que o sal da nossa vida cristã deve esterilizar e deve preservar é a nossa família. A nossa família precisa ser limpa da podridão, e a nossa família precisa ser preservada no meio dessa podridão, pelo sal que salga através da minha e da sua vida dentro das nossas casas. Então o impacto da secularização, da vida sem Deus, do pensamento de que Deus não dita padrão, de que Deus não é um padrão, da quebra de padrões e da desconstrução dos valores estabelecidos por Deus na formação da família, vão perder a força dentro da nossa casa. Eles vão perdendo a força, porque agora o sal está salgando, agora o sal não está sem sabor lá dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Agora o sal está cumprindo o seu papel, está cumprindo o papel de dar sabor, de preservar e de esterilizar as nossas famílias influenciadas pela secularização. E aí nós podemos vir à igreja todos os domingos, nós podemos nos batizar, nós podemos cantar levantando as mãos aqui, nós podemos evangelizar, que se nós não tivermos os valores do reino de Deus moldando a nossa identidade, de fato, nós não conseguiremos esterilizar e preservar as nossas famílias neste mundo. Nós podemos trazer os filhos para a igreja, nós podemos estar aqui, eles na salinha, e a gente nessa dinâmica toda da vida de comunidade, que se o nosso coração não for moldado pelos valores da palavra de Deus, de nada adiantará. Só vai adiantar para causar confusão na nossa cabeça, porque nós vamos falar assim: nossa, eu vou na igreja todo domingo, eu prego na igreja,
Eu ensino na salinha. Os meus filhos não perdem um culto. E olha a situação que a gente está. Mas é porque nós ainda não temos o coração moldado pelos valores do reino de Deus. Nós ainda não estamos sendo sal que salva e preserva e esteriliza. Nós ainda não estamos desaguando a nossa identidade dentro dos nossos lares. Percebam que os cristãos, os discípulos, eles não foram chamados para se separar do mundo. Jesus não falou para eles: olha, vocês têm que fugir do mundo. Não. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então nós somos chamados a viver como cristãos genuínos em meio a um mundo que odeia Deus. Nós somos chamados a ser fiéis em meio a um mundo que odeia Deus. E seja vivendo a identidade moldada pelo Evangelho ou a identidade moldada pela secularização, as nossas famílias vão pagar a conta. Guarda isso, guarda isso. Não tem como nós darmos às nossas famílias suco verde e eles sentirem gosto de suco de uva. Não tem como. Se nós dermos uma vida secularizada, princípios e valores de que Deus não existe, um estilo de vida distante dos padrões de Deus, a nossa família vai pagar esta conta. Nós vamos pagar essa conta. Porque um ou outro vai ser pagão para ela. E aí, meus irmãos, como é que você se encontra hoje? Você que é pai, você que é mãe, que é responsável pela formação familiar, que é responsável de fato pela formação da identidade dos seus filhos dentro de casa. Como é que você se encontra hoje? A sua identidade, os seus valores, as suas crenças, as suas práticas refletem os valores do reino de Deus dentro de sua casa. Se os seus filhos olharem para você, eles vão enxergar de fato o sal na terra. Eles vão enxergar o sal dentro de casa. Eles vão conseguir perceber preservação e esterilização dentro de casa. Ou vocês refletem a identidade secular? A identidade de que princípio e valor não importa dentro da nossa casa. Eles podem viver como querem. Eles podem fazer o que querem. Da maneira que querem. Porque nós somos atualizados, nós não somos retrógrados. Nós somos atualizados. Nós estamos seguindo o fluxo da instrução deste mundo. Reflita com sinceridade sobre isso, meu irmão, minha irmã. Olhe para isso como algo extremamente importante e fundamental para a formação dos seus filhos, para a formação dos seus lares. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois nós vamos olhar para trás e vamos perguntar: onde é que eu errei? O que aconteceu comigo? Por que está como está? Nós não somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos, mas moldá-los e instruí-los, Deus deu a nós a responsabilidade. E Jesus nos chamou a ser sal da terra. E a terra começa dentro da nossa casa. A terra começa na sala da nossa casa. A terra começa na mesa da nossa casa. Nós precisamos ser sal da terra. Só que outra maneira pela qual nós podemos enfrentar a secularização na família é agora moldando os nossos lares pelos valores do reino de Deus. Primeiro nós precisamos ter a identidade. É como se eu quiser ensinar alguém a ser marceneiro. Como é que eu vou ensinar se eu não sei cortar um pedaço de tábua? E na hora que vai cortar ainda corta errado. Igual eu cheguei lá no Marcelinho e falei: Marcelo, vamos fazer um armarinho para mim pôr no carro para vender os queijos, as coisas, né? Aí ele falou assim: vamos. Eu falei: pode deixar que eu corto. Na primeira eu já cheguei, já arrebentei com a tábua, né?
Então ele veio e fez, e o pouco que eu fiz ele me ensinou, mas porque o Marcelo é marceneiro, né? Então nós só conseguimos moldar as nossas famílias dentro dos padrões e dos valores do reino se nós tivermos a nossa vida, a nossa identidade moldada pelos valores do reino. E agora Jesus continua falando com os discípulos, só que ele não vai falar mais da identidade. Agora ele vai falar da influência deles na sociedade. Talvez os discípulos estivessem pressionados pela religiosidade aparentemente de sucesso dos fariseus. Porque os fariseus eram aquele grupo que você olha e fala, esses caras são religiosos mesmo, viu? Não tem crença, eles são diferentes. Esses caras têm uma ligação com Deus que é impossível a gente chegar ali. Sabe? Quando a gente olha assim e fala, nossa, esses daí são... Nossa, que isso, tem até vergonha. E eu acho que os discípulos estavam nessa condição, pressionados pela religiosidade dos fariseus. Jesus tinha chamado homens pescadores ali, homens que diante da sociedade tinham valor nenhum, não tinha notoriedade alguma. E eu penso que eles estavam pressionados. E pode ser que o desejo de recuar deles fosse ainda muito real. Só que Jesus segue falando algo que impacta a vida deles, que impacta profundamente a vida deles. Versículo 14 e 15 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Mais uma vez, Jesus, de forma gloriosa, fala aos seus discípulos, de forma que impacta os seus discípulos, e ele dá aqui um diagnóstico positivo: vocês são a luz do mundo, falando a respeito dos discípulos, falando da influência deles na sociedade, mas implicitamente ele também dá um diagnóstico negativo do mundo. Jesus está dizendo que o mundo está em trevas. Os discípulos eram a luz do mundo, mas o mundo estava em trevas. Que o que tinha a aparência de sucesso, aparência de uma religiosidade invejável, aparência de inteligência, aparência de intelectualismo, aos olhos de Jesus eram trevas puras, eram densas trevas. E seus discípulos, falhos, sem notoriedade alguma, são aqueles que de fato têm o que oferecer ao mundo. São estes homens pequenos, que ninguém conhece, que têm algo a oferecer ao mundo que está em trevas. E não o contrário, não é o mundo que tem algo a oferecer aos discípulos de Jesus, são os discípulos de Jesus que são a luz, que têm luz a oferecer a este mundo. Eles são a luz que ilumina, eles são a influência positiva, eles são os únicos que de fato podem moldar a sociedade segundo os valores do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus não está dizendo assim, olha, vocês podem ser, vocês um dia serão. Não, vocês são. Vocês são o sal e vocês são a luz. Por quê? Porque se eles ficassem escondidos, se a identidade do reino de Deus não clareasse como a luz em meio às trevas, as trevas é que continuariam obtendo poder de influência sobre o mundo. Se os discípulos não exercessem seu poder de influência com os valores éticos, morais, espirituais do reino de Deus, as trevas continuariam ditando os valores, influenciando a sociedade e, consequentemente, moldando as famílias. As famílias são formadas à maneira em que uma sociedade é formada. Então, como cristãos, se nós olhamos para a sociedade e falamos, poxa vida, essa sociedade odeia a Deus, nós precisamos amar a Deus
profundamente e intencionalmente, para que nós sutilmente não venhamos a odiar a Deus também, para que nós não sejamos influenciados por este mundo. Por isso, irmãos, os cristãos devem ser como a luz que resplandece e clareia tudo que está à sua volta. É isso que Jesus está falando para mim e para vocês a respeito das nossas famílias. Eu e vocês, uma vez que nós fomos moldados pelos valores do reino, nós devemos moldar os nossos lares também pelos valores do reino. Uma família em que os pais e os filhos cristãos estão como luzes escondidas, elas estão completamente vulneráveis à formação secular, à formação não cristã, a viverem distantes dos padrões de Deus. Por isso que nós precisamos ter uma identidade, para que nós possamos moldar as nossas casas nesta mesma identidade. E isto cabe aos pais cristãos e aos filhos cristãos também. Às vezes, irmãos, o sistema à nossa volta, ele parece muito intelectual. Hoje a gente senta para conversar com pessoas que não creem em Deus. E a gente fala, nossa, quanta sabedoria, quanta inteligência. Nossa, eu fico maravilhado como são inteligentes. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a pensar que a vida sem Deus é uma vida de sucesso. Como os discípulos olhavam para a falsa religiosidade dos fariseus e eram tentados a pensar que de fato aquela era uma vida espiritual de sucesso. Hoje nós somos tentados a pensar que a vida sem Deus é uma vida de sucesso. E que ser cristão em um mundo que não tem Deus como padrão é coisa de gente atrasada, é coisa de gente antiga. E é até vergonhoso tentar influenciar um sistema de sucesso como este sistema. É até vergonhoso falar da minha fé. É até vergonhoso expressar o que eu creio. É até vergonhoso dizer como eu creio, por que eu creio. Nós somos tentados a isso, irmãos. Só que uma vez que nós deixamos de iluminar, nós passamos a ser influenciados pelas trevas dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Onde a luz não ilumina, as trevas ganham força. E é exatamente isso que acontece na minha e na sua casa. Nós não temos uma auréola, nós não estamos dentro de uma bolha onde as trevas vêm e bate e volta. Não, ela vem. Paulo disse que nós deveríamos andar revestidos do Senhor e na força do seu poder para enfrentarmos o dia mau, porque o dia mau viria. Nós seríamos tentados pelas astutas ciladas do diabo, os dardos inflamados do maligno, eles batem a minha e a sua porta. Então nós não estamos blindados porque somos cristãos. Nós precisamos viver corretamente num mundo em que as trevas são a maior influência. Só que quando nós deixamos de iluminar, deixamos de brilhar como luzes dentro da nossa casa, as trevas começam a ditar os padrões. E aí é quando os pais deixam a influência da luz de lado e, influenciado pelas trevas, começam a terceirizar a formação dos filhos. Isso acontece comigo e acontece com qualquer um de vocês. Não, eu faço a minha parte, mas tem coisa que não cabe a mim. Não cabe a nós, porque Deus disse que cabe a nós. Esse é um padrão de Deus. Não é, na Bíblia não tem partes assim que diz assim, olha, você instrui o seu filho e tem coisa que não cabe a você. Não, você é responsável por ensinar, você é responsável por educar, você é responsável por inculcar a palavra de Deus que está no seu coração, na mente do seu filho. Isso não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do pai e da mãe. Mas quando nós deixamos de iluminar dentro da nossa casa, quem ensina?
Quem ensina, irmãos, hoje? Quem que é? O TikTok. O TikTok ensina. É o YouTube que ensina. São os heróis que ensinam. São os filmes e desenhinhos que não tem nada a ver, que ensinam. São os valores éticos e morais das trevas que entram dentro da nossa casa e moldam a mente e a crença dos nossos filhos. Por negligência nossa. Por negligência nossa. Porque nós somos chamados a ser luz do mundo e luz dentro da nossa casa. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, irmãos. Essa é uma verdade clara, viva, que nós, todos nós, eu com os meus filhos e vocês com os seus, tem vivido dia após dia. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E aí então, os valores da palavra de Deus começam a ser deixados de lado. Nós já não conseguimos mais instruir, ensinar. Nós não disciplinamos mais os nossos filhos. Não colocamos mais padrões. Não colocamos mais limites. Não falamos mais não, porque se você falar não, ele vai crescer traumatizado. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos pegar os nossos filhos e trazê-los para o caminho. E se necessário usar a vara da disciplina. E não só uma, muitas vezes. Para que ele não caia no caminho do tolo, no caminho do ímpio. É isso que a Bíblia diz, é isso que Deus diz, meus irmãos. Só que nós não fazemos. Por quê? Porque nós educamos na educação positiva. Essa aqui está na moda. É essa daí que dita o padrão. Vocês são atrasados demais. Vocês não viram lá o que o influencer tal disse sobre a educação positiva? Vocês não viram lá como é que é? Os filhos precisam dar um jeito na vida deles. Eles precisam fazer o que eles querem, da forma que eles querem e irem se descobrindo aos poucos. Só que não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que eu não tenho problema com a educação positiva. Eu tenho problema com cristãos que ensinam e educam a educação positiva. Porque não é isso que a Bíblia diz. E se nós andamos em desobediência a Deus, nós vamos sofrer as consequências que Deus diz aos desobedientes. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Porque a secularização entra na nossa casa. E aí sabe como que isso acontece? Como que nós vemos esse resultado? É quando agora os nossos filhos não se submetem mais a nós. É quando os nossos filhos não se importam se estamos falando A ou B, eles vão fazer o que eles quiserem. A conta chega é quando os nossos filhos torcem os olhos para nós. E consequentemente torcem os olhos para Deus. Porque eles não reconhecem a nossa autoridade e não reconhecem a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Porque Deus colocou a mim e a vocês como pais, como autoridade sobre os nossos filhos, para que eles aprendam a obedecer a Deus. Não é para que eles sejam punidos, não é para que eles sofram neste mundo, é para que eles aprendam a obedecer a Deus. Se eles não obedecerem à autoridade do pai e da mãe, eles nunca obedecerão à autoridade de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Só que nós estamos com a mente encharcada da secularização. Nós estamos com o coração encharcado do ensino de que Deus não vale a pena. No ensino de que a vida com Deus é ruim demais. No ensino de que a vida com Deus proíbe demais. No ensino de que a vida com Deus tem regra demais. Vocês não acham que essa história não é nova, é antiga? Nós já vimos isso em Gênesis capítulo 3. Com Deus tem regra demais, Eva. Você pode comer. Deus é um Deus amoroso, Ele só não quer que você seja como Ele. Que isso? Proibir de comer de um fruto? Não. Deixa o menino coitadinho. Deixa a menina coitadinha. E aí come do fruto. E o resultado é consequência eterna. Porque nós sofremos essas consequências ainda hoje. E não vai ser diferente na nossa casa. Não vai ser diferente na nossa casa. Paulo diz uma coisa: tudo aquilo que plantarem, certamente colherás.
certamente colherás. Certamente colherás. Nós, como pais, precisamos moldar os nossos lares, moldar as nossas famílias, de fato, sob a influência da luz do Evangelho. O impacto da luz no meio das trevas vai fazer com que os nossos lares sejam alinhados aos valores do reino. A nossa casa, a minha casa, a casa de vocês, os meus filhos, os filhos de vocês, só vão se alinhar aos valores do reino se a luz do Evangelho de Jesus Cristo estiver conduzindo as nossas casas. E aí então, nós reconheceremos o valor eterno de instruir os nossos filhos e os nossos cônjuges na palavra de Deus. Não é valor momentâneo. Nós não estamos dizendo não para eles agora, para eles sofrerem o resto da vida, não. Nós estamos dizendo não para eles agora, para que eles vivam eternamente com Deus. Essa é a nossa intenção. Esse é o propósito de Deus. Nós entenderemos o nosso papel enquanto pais, de darmos aos nossos filhos a palavra de Deus como padrão de fé e conduta, aplicando as bênçãos e as correções conforme a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que a desobediência tem consequência. Os nossos filhos precisam aprender isso urgentemente. O desobediente sofre, porque o povo de Deus, quando desobedeceu, sofreu amargamente. Não sofreu porque Deus odiava eles, é porque Deus amava muito. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama, que Deus corrige somente aquele que ele tem por filho, porque quem ele não tem por filho, ele entrega suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Então nós precisamos, irmão, urgentemente entender isso. E aí então, quando o Evangelho ilumina os nossos lares, é a luz que guia os nossos lares, nós perceberemos o quanto as suas influências foram importantes. Para quê? Para que os nossos filhos reconhecessem a nossa autoridade e a autoridade de Deus sobre suas vidas. Quando os nossos filhos se submetem a Deus, quando nós os instruímos na caminhada, nós os vemos se submeter a Deus, mesmo diante das nossas falhas, nós podemos dizer: olha, o Senhor nos ajudou a fazer um bom trabalho. O Senhor os alcançou, mas foi difícil mantê-lo aqui no trilho. Foi difícil mantê-lo aqui no caminho, mas o Senhor nos ajudou. Como é que está a nossa vida hoje com relação a isso? Como é que nós temos influenciado os nossos lares? Como é que nós temos moldado a nossa casa? Você tem colhido algum fruto, seja pela influência do Evangelho ou pela falta dele dentro de sua casa? E você, filho e filha, você também reconhece que precisa se submeter a Deus, se submeter a seus pais, se submeter aos padrões do Evangelho, para que você também seja sal da terra e luz do mundo? Como é que você tem vivido? Você tem crescido e está sendo formado para se submeter ao Senhor? Você entende Deus como padrão de sua vida? Você entende Deus como padrão de sua caminhada? Nós precisamos responder essas perguntas para nós mesmos, mas precisamos moldar as nossas famílias na luz de Cristo e na luz do Evangelho. É urgente. Essa é uma necessidade urgente. Eu poderia estar pregando aqui que Deus vai abençoar a tua casa. Eu poderia estar aqui profetizando falsamente que Deus vai mudar a sorte da sua casa. Mas não vai. Ele só vai mudar a sorte da minha e da sua casa quando nós mudarmos o nosso coração, quando nós mudarmos a nossa postura dentro dos nossos lares, porque é isso que a Bíblia diz, e eu não posso dizer o contrário. Deus vai abençoar a nossa casa quando nós o tivermos como a maior bênção da nossa vida, quando nós o reconhecermos como o Senhor e a autoridade sobre nós, quando nós entendermos que todas as influências sobre a nossa vida não devem vir do mundo podre e de trevas, mas vir do Deus do universo, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E por fim, meus irmãos, o texto nos ensina que nós poderemos enfrentar os desafios da secularização na família, vivendo os valores do reino de Deus,
em meio a uma sociedade secularizada. Depois de falar da identidade dos discípulos, da influência dos discípulos na sociedade, Jesus fala do propósito final de tudo isso. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo que a identidade formada pelos valores do reino, que a influência dentro das nossas casas pelos mesmos valores, pelos valores do reino, devem fazer parte do cotidiano de uma sociedade secularizada. Sabe quando tem pequenos postes de luz no meio de uma imensidão de trevas? É exatamente isso. Quando eu estava trabalhando de segurança, bravo ainda, no meio da serra, eu corajosamente escondi o meu carro no meio do mato e ficava lá. E era escuro demais, gente. Você não enxergava um pau na frente da cara. E vez ou outra, no meio da neblina, você começava a ver os vagalumes passando, e muitos vagalumes, e assim, você conseguia ver de longe, muitos assim, e eu ficava pensando, acho que é para isso que Deus nos chamou, né? Para sermos luz no meio das trevas. Quando está tudo escuro, ainda tem uma luz brilhando, e é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que agora a luz precisa estar no meio da sociedade, no meio daqueles que ainda não o conhecem, no meio daqueles que estão sofrendo com as suas vidas, suas crenças e seus valores moldados pelas trevas. A luz precisa estar lá. De fato, agora não há outro meio da sociedade ver os valores do reino, se não for pela vida dos discípulos de Jesus. E não há outro meio dessa sociedade reconhecer estes valores e glorificar a Deus, se não for pelos valores, pela vida de cada um dos discípulos de Jesus. Então, como eu disse, Jesus não quer que eles vivam para si mesmos, né? Como nós cantamos aqui, lamento por viver só para mim mesmo, por viver indiferente, leva-me ao primeiro amor. Nós estamos cantando uma verdade, é isso. Jesus não quer que vivamos só para nós mesmos, indiferentes deste mundo, indiferentes do sofrimento dos que estão lá fora, como se os valores do reino fossem somente, exclusivamente para nós. Não, Jesus quer que vivamos para apontar o caminho para Cristo, para que todos olhem para nós e saibam que por causa da maneira que vivemos, como fruto da graça de Deus derramado sobre nós em Cristo, nós estamos apontando a um Deus vivo e verdadeiro, a um Cristo que molda mentes e molda corações, a um Cristo que nos dá uma nova identidade, a um Cristo que nos ajuda a viver como influência na sociedade, a um Cristo que nos ensina valores eternos para as nossas famílias, para os nossos lares. E quando as pessoas começam a reconhecer isso, começam a perceber o sal e começam a enxergar a luz, o Pai que está no céu é glorificado. É isso que Jesus está dizendo. Esse sempre foi o propósito de Deus para o seu povo, que todos os povos da terra olhassem para o seu povo e reconhecessem que Ele era o Deus que estava acima de qualquer outro falso Deus, e que Ele era o único que poderia resgatar vidas, restaurar famílias e formar famílias para a glória de Deus. Quando a nossa identidade é formada pelos valores do reino, a nossa família é formada também pelos mesmos valores, todos aqueles que estão à nossa volta, eles vão ser de fato impactados de alguma maneira. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência. Nossa, como vocês são diferentes, né? E assim, a gente pensa diferente no quê, né? A gente vive a vida comum, né? Mas para quem está em trevas, um pingo de luz é uma grande diferença.
Nossa, como essas crianças são diferentes. Diferente, eu falo que lá em casa o povo entra, passa um andando na parede. Daqui a pouco vem um no teto, cai em cima da gente. Mas um pingo de luz no mundo em trevas faz a diferença. De fato, meus irmãos, nós e nossos filhos viveremos em meio a este mundo que odeia a Deus, secularizado, dando testemunho vivo do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos testemunhar o quanto o Evangelho é valioso para nós, como é que ele molda os nossos pensamentos, as nossas crenças e a nossa maneira de viver. E aí então nós viveremos como famílias simples, mas famílias que vivem para glorificar a Deus. Dessa forma, nós seremos influência para a sociedade à nossa volta. E o nosso Pai que está no céu será de fato glorificado. A nossa família passa a fazer parte da grande missão de Deus. A nossa família agora passa a anunciar as maravilhas de salvação de Deus. Nós passamos a proclamar as virtudes maravilhosas do Evangelho, que nos tirou do domínio das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, que nos tirou das trevas e nos levou à luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As nossas famílias cumprem a missão do Evangelho e anunciam as boas novas que nos levaram das trevas à luz. Então, irmãos, não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Não há nada mais poderoso do que a boa notícia de que nós fomos perdoados, e muito perdoados dos nossos pecados, por causa do que Jesus fez por nós naquela cruz. E devido a tamanho perdão, nós passamos a andar em novidade de vida. Esse é o alicerce que sustenta a família em meio aos desafios. O Evangelho é o chão que nós temos para pisar em um mundo de incertezas, inseguranças e que traz muito medo a nós. Esse é o alicerce que vai preservar a nossa família num mundo que está em decomposição e que anda em densas trevas. Ele é o único poder capaz de vencer as influências das trevas, as influências da secularização. E ele é o único capaz de influenciar uma sociedade que odeia Deus. Sabe quando você olha e fala assim: nossa, não acredito que aquele cara se converteu? É por causa do poder do Evangelho. O Evangelho, ele muda corações endurecidos, quebrados, e ele nos transforma em corações de carne. Que Deus sustente as nossas famílias diante do desafio da secularização, mas que ele seja de fato o nosso alicerce, que ele seja o nosso padrão, que ele molde a nossa vida dentro e fora da igreja. Não existe mais sagrado e profano. Para nós, tudo é sagrado. A vida aqui dentro hoje é sagrada, mas amanhã na nossa casa é sagrado também. O nosso trabalho é sagrado também. Nós precisamos ser cristãos que iluminam este mundo em tudo que somos, em tudo que fazemos e na maneira como nós vivemos. Amém? Vamos orar?